Seu sabor é de um firmamento vasto e ilimitado. A característica dominante dessa família é uma abertura totalmente desperta, uma consciência toda abrangente que rebrilha como o sol em todas as direções. Ela possui uma qualidade de pureza e claridade, e uma serenidade calma e pacífica que flui naturalmente de sua natureza centrada e ao mesmo tempo ilimitada. Pessoas com a personalidade da família Buda têm a mente aberta, são compreensivas e receptivas. São capazes de manter um sentido infantil de deslumbramento frente à beleza e à vastidão do universo e à magia da vida. São descontraídas e despreocupadas, magnânimas e serenas. Quando nosso conhecimento e nossa sabedoria naturais e inatos se tornam distorcidos, encontramo-nos na condição confusa de vida ordinária. A ignorância da verdadeira natureza da existência é a distorção fundamental que dá origem aos 5 venenos e, por esse motivo, a todos os problemas do Sansara. Ela é o problema subjacente e que permeia todos os outros. Paixão, agressão, orgulho e inveja são apenas diferentes estilos de exprimir e se entregar à decisão fundamental de ignorar a realidade. O veneno particularmente conectado à família Buda, a antítese do conhecimento, é uma versão mais desenvolvida dessa ignorância básica. Em sânscrito é chamada de moa, que pode ser traduzida em graus crescentes de intensidade como confusão, ilusão ou engano. Não é meramente ignorância como uma ausência de conhecimento, mas uma ignorância deliberada, sustentada, de nossa verdade interior, resultando em um estado de auto-engano. O ego, nosso ser limitado e separado, está continuamente tecendo sua própria teia de engano, criando Sansara e tornando-se mais e mais capturado na rede que ele criou para si próprio. Para o ego, essa teia não se parece mais com uma armadilha, mas como um casulo suave e morno, convidativo e protetor, embrulhado de forma segura em sua maneira habitual de perceber a vida. A última coisa que ele quer é ser acordado e desnudado. O aspecto negativo da psicologia da família Buda é a capacidade de criar e habitar um mundo de sonhos. Isso pode até acontecer em um nível espiritual. As qualidades de Buda dão à pessoa uma habilidade natural para a meditação, mas se esse talento não for adequadamente direcionado, a pessoa pode viver com alegria em um lindo estado de ilusão. Talvez possa até começar a entrar em transes e a ter visões, que podem sutilmente acentuar a sensação de um ser superior. Em um plano mais comum, gentileza e calma podem se tornar muito passivas e evoluir para complacência e preguiça cedilha maiúsculo A. A personalidade Buda irá suportar todo tipo de problema por amor a uma vida tranquila. Existe a tendência a se retirar, como uma tartaruga para seu casco, e se isolar de todo contato. É a visão de não quero saber e ignorância é bem-aventurança. Mesmo um pequeno lampejo da vastidão do conhecimento todo abrangente pode ser esmagador e ameaçador, de tal forma que a pessoa tenta fugir dele e se esconder agindo como cego, surdo e mudo. A consciência luminosa torna-se estupidez obtusa e teimosia. A autoabsorção em seu próprio mundo pequeno não se aplica somente a indivíduos. Ela pode ser vista em grupos de pessoas também, em sociedades exclusivas e comunidades voltadas para dentro de si mesmas, que não toleram as diferenças e suspeitam dos forasteiros. Todas essas características negativas são inversões dos atributos positivos inerentes da família Buda. Se a mente aberta e a inteligência abrangente da personalidade é suprimida ou negada, pode-se voltar para si mesma e levar à apatia, à depressão e até mesmo ao desespero profundo. Essa é a rejeição final do conhecimento todo abrangente, o próprio oposto disso a qualidade vasta e aberta. O conhecimento todo abrangente surge a partir da experiência de abandono e de se abrir para o infinito radiante da vigilância, onde todas as potencialidades podem ser realizadas. Dissolver o aperto da existência centrada no ego na vastidão do espaço libera os medos e as tensões que nos fazem querer buscar refúgio na ignorância. Vairochana representa o corpo indestrutível de todos os Budas, assim como o Dharmadhatu poderia ser considerado o corpo do todo da existência, ou o espaço como o corpo do universo. É um corpo insubstancial, um corpo do não ser, que, por não ser limitado por nenhuma noção definidora de ego, pode manifestar o vazio em qualquer forma que seja. No plano relativo, nossos corpos físicos são a expressão externa da presença interior em nosso meio de se relacionar com o mundo.
Podemos voltar nossos rostos e corpos na direção do mundo, irradiando como Vairochana, ou então podemos voltar nossas costas para o mundo e nos esconder, usando o corpo como um meio de autoproteção para esconder nosso ser interior mais profundo. A família Buda não tem uma afiliação específica com uma estação ou uma hora do dia. Em termos de qualidades visuais e assim por diante, ela parece neutra por ser tão inclusiva. Como Trungpa Rinpoche observou, é bastante insípida e desinteressante. Ela incorpora a totalidade do tempo e do espaço, e forma o pano de fundo para as manifestações mais características das outras famílias. O conhecimento todo abrangente do Dharmadhatu é a essência pura do skandha da consciência e do elemento espaço. Portanto, sua cor é o azul do espaço. Espaço infinito e céu ilimitado são símbolos da mente em seu estado natural, aberta, clara e luminosa. O azul do céu sugere a espiritualidade e a alegria do lado positivo da personalidade Buda, enquanto no outro extremo os blues indicam a tristeza e o desespero de seu aspecto negativo. A família Buda é também conectada com a cor branca, já que Vairochana é em geral descrito como sendo branco. A cor transmite a paz e a pureza do desperto, que é a própria fonte de luz. Branco é particularmente associado com as deidades pacíficas, e azul com as deidades coléricas, enquanto o vermelho representa seus aspectos passionais. Como veremos, mandalas de todos os três aparecem durante as visões do bardo. As deidades pacíficas representam a natureza fundamental e sempre presente da iluminação. Portanto, ao descrever os princípios básicos dos 5 Budas, é Vairochana com seu corpo branco que habita o centro da mandala e a impregna com sua presença pacífica. Os 5 modos do saber são essencialmente mas podemos olhar para eles de diferentes ângulos, como as facetas de um cristal que brilha com diferentes cores, equilibrando e complementando uma a outra. De uma certa forma, podem ser vistos como uma progressão, embora cada um dependa da realização simultânea dos outros. Em uma versão tântrica da iluminação do Buda, ele realizou todos os 5 em sequência, começando com o conhecimento do espelho e culminando com o conhecimento todo abrangente. O conhecimento todo abrangente impregna a mandala. Ele é a experiência direta do todo da realidade, completa e perfeita, abrangendo todos os fenômenos, passados, presentes e futuros, e a condição de estar plenamente desperto, na qual todas as outras são baseadas e para a qual todas as outras fluem. O grande espelho reflete o Dharmadhatu. Dentro dele, a mente desperta percebe o todo da existência, ilusória porém real, aparente porém vazia. Pelo fato de a natureza essencial de todas as coisas ser o vazio, o conhecimento equalizador é inerente no conhecimento do espelho, e pelo fato de todas as coisas surgirem desse vazio, o conhecimento investigador também surge simultaneamente. Vazio e aparência não podem ser separados. Unidade e multiplicidade não podem ser separadas. Semelhança e diferença não podem ser separadas. O conhecimento equalizador brota da realização do vazio e do não ser. Porque quando não existe um apego ao ego, a pessoa é capaz de experimentar o fundamento básico do ser, que não é outro senão a bondade universal. Quando não mais existem barreiras entre o ser e os outros, o amor, que é a essência do conhecimento investigador, não pode se esquivar de surgir. Esse amor é a compreensão de todos os seres viventes, a aspiração pela sua felicidade e a compaixão por seu sofrimento, que surgem automaticamente como resultado de se sentir a conexão com eles. Ele se expressa espontaneamente em atividade. Esse é o conhecimento executor das ações, infalível e desobstruído, cujo propósito é realizar a iluminação de todas as partículas da existência. A iluminação não pode existir para alguém só. Enquanto a pessoa sente a separação entre o ser e os outros, não está plenamente desperta. Portanto, ensina-se que os bodhisattvas só podem salvar todos os seres compreendendo o paradoxo que, na verdade, não existem seres para serem salvos e ninguém para salvá-los. Ao mesmo tempo, os bodhisattvas só podem ajudá-los por meio da compreensão de suas naturezas individuais, assim como pela visão de suas naturezas de Buda zero poder irresistível e a eficácia da Agao Ilu. Nada só podem resultar da motivação completamente altruísta, isto é, das percepções do vazio, da igualdade e do amor, dentro da experiência toda abrangente da realidade absoluta. Portanto,
Todos os 5 aspectos do conhecimento fluem com naturalidade um em direção ao outro e são mutuamente realizados. Da mesma forma, todos os outros grupos de 5 são interdependentes e inseparáveis. A mandala é uma visão da totalidade, uma maneira de olhar a totalidade do nosso ser. As 5 emoções, que podem ser experimentadas ou como venenos ou como o solo básico dos 5 caminhos do saber, se entremesclam continuamente. Nossa energia nunca é confinada só a um compartimento. Toda a nossa existência é uma inter-relação dinâmica de forças. A mandala é apresentada como estática apenas para que possamos começar a compreendê-la de alguma forma, embora incompleta. É uma dança capturada em um fotograma congelado, para que possamos identificar os dançarinos e captar um vislumbre do padrão de seus movimentos. As 5 famílias possuem todos os tipos de associações e correspondências, muito mais do que se poderia listar aqui. Mais detalhes serão dados quando examinarmos as visões do bardo na parte 2. Não são apenas seres viventes que pertencem às famílias, mas todo aspecto possível da existência. Podemos reconhecer qualidades Vajra, Ratna, Padma, Karma e Buda em tudo ao nosso redor, nas estações, paisagens, países, ideias, obras de arte, filmes, literatura, moda e assim por diante, infinitamente. Não existe necessidade de nos restringirmos às conexões tradicionais. Associações de outras culturas e outros tempos podem trazer percepções inesperadas para a natureza das famílias. O importante é não dividir tudo e todos em categorias. Classificar pessoas e coisas dessa maneira pode facilmente se tornar um jogo fascinante e bastante superficial. O essencial é usar essas imagens e analogias para ir além da mente discursiva e alcançar uma percepção intuitiva da presença toda abrangente do despertar em suas infinitas manifestações. Primeiro, todas essas conexões podem parecer arbitrárias e artificiais, mas se o princípio da mandala for abordado e praticado corretamente, ele abre uma visão mágica da vida. Tudo se torna significativo e fonte de inspiração. Toda a experiência é imbuída de um simbolismo que se relaciona com as 5 famílias. Isso é o que Trungpa Rinpoche chamava de simbolismo natural. O símbolo aponta, não para algo além de si próprio, mas para sua própria natureza inerente e vazio-luminosa. Tudo se torna um lembrete espontâneo de algum aspecto das 5 famílias e automaticamente se liga à sabedoria e ao conhecimento de seus corações. Começamos a ver o todo da vida à luz da mandala. O objetivo da prática vajrayana é viver de tal forma que todas as visões são vistas como aspectos dos Budas, todos os sons são ouvidos como mantras, o discurso sagrado dos Budas, e todos os pensamentos e sentimentos surgem como expressões naturais da mente desperta dos Budas. O princípio da mandala significa que absolutamente tudo está incluído, todo o mundo confuso do Sansara, assim como todo o reino da iluminação. Nada é rejeitado ou deixado de fora do círculo. Todos os nossos problemas e conflitos emocionais, todas as nossas características boas e más, podem ser usadas no caminho. Em muitas das atuais práticas derivadas dos vários tantras, os 5 Budas não são imaginados em suas formas pacíficas como foram descritas aqui. Em vez disso, 5 devis ou 5 erukas coléricas podem manifestar as qualidades das 5 famílias. O importante é experimentar o sabor e o sentimento das diferentes famílias e desenvolver confiança no tipo particular de transmutação que cada uma efetua. A mandala é o espaço sagrado no qual a transmutação é realizada. Deveria ser mencionado que o sistema de correspondências fornecido aqui é aquele encontrado em liberação através da audição. Em outras tradições vajrayanas, e mesmo em outras práticas dentro da tradição Nyingma, podem haver algumas divergências em relação a ele. Em particular, o Kalachakra Tantra possui um sistema inteiramente diferente. Os outros principais tantras seguem amplamente o esboço apresentado aqui, embora um ou mais dos Budas possam ser colocados em uma posição diferente na mandala. Teoricamente, qualquer um dos 5 pode ser colocado no centro, que por isso envolverá uma sequência de deslocamentos. A diferença mais significativa que ocorre é a alternância de Aksobhya e Vairochana, já que os dois são os mais prováveis de serem encontrados no centro. Vimos também que eles partilham as cores azul e branca.
Akshobhya é quase sempre azul, enquanto Vairochana é branco, mas a cor da luz que os rodeia e que emana deles pode ser uma das duas, como veremos em Liberação através da audição. Falando em termos das famílias em vez dos Budas, Trungpa Rinpoche algumas vezes descreveu a família Vajra como azul e a família Buda como branca, e algumas vezes ao contrário. Em Vajrayana há muitas discrepâncias desse tipo, e iremos encontrar várias mais adiante neste livro, mas não deverão causar confusão ou preocupação. Cada sistema de correspondências possui sua própria verdade e seu próprio poder, revelando percepções maravilhosas através da teia de relacionamentos que ele incorpora. Cada um é concebido para um propósito em particular e tem sido mostrado que é eficiente ao longo de muitos séculos de prática. É verdadeiro porque funciona, portanto deveria ser observado exatamente como é dentro de seu próprio contexto, e não ser comparado com outros ou alterado para se encaixar em algum esquema que possa parecer mais lógico. A mandala não é um diagrama estático, mas uma exposição dinâmica sempre mutável, uma dança mágica da vida. Seis estilos de aprisionamento. Todos os seres humanos são formados pelos 5 grandes elementos e funcionam por meio dos 5 skandhas. Sua verdadeira natureza é o estado desperto, expresso como as 5 famílias de Budas, mas sua energia de iluminação tornou-se confusa e distorcida como os 5 venenos ou aflições. Sob a influência dos venenos, seres viventes se manifestam em várias maneiras características, que formam os 6 reinos da existência sansárica. Os 6 reinos estão ilustrados na roda da vida, consistem em 3 reinos elevados dos deuses, deuses ciumentos e humanos, e 3 reinos inferiores dos animais, fantasmas famintos e seres infernais. Alternativamente, podem ser classificados como 2 reinos elevados dos deuses e dos deuses ciumentos, 2 reinos inferiores dos fantasmas famintos e dos seres infernais, e 2 reinos intermediários dos animais e dos humanos. Nos reinos inferiores, o efeito do karma negativo é muito forte, de tal forma que existe grande sofrimento e é muito difícil mudar as tendências que mantêm a pessoa aprisionada nessa condição. Nos reinos elevados, existe menos sofrimento e mais liberdade, porque os resultados das ações positivas são mais importantes do que as negativas. Onde existem os 6 reinos, no sentido exterior, eles aludem a todas as formas possíveis de vida consciente, divididas em 6 tipos principais. Entre eles, temos conhecimento direto apenas da vida humana e da animal. Algumas pessoas acreditam em fantasmas, mas a existência real de seres viventes nos reinos do céu e do inferno é provavelmente uma ideia muito estranha nos dias de hoje, para muitas pessoas no Ocidente, embora não fosse assim no passado, e algo perfeitamente admitido no budismo. Todos esses seres sobrenaturais pertencem ao rico e fascinante tesouro das lendas indianas, que fornece o pano de fundo comum às religiões da Índia, e as descrições dos seus reinos são baseadas, com algumas adaptações, nessa mitologia. Para a tristeza dos apreciadores de histórias, a maioria dessas lendas não se tornou parte da tradição budista, porque pertencem ao drama do Sansara e não foram consideradas relevantes para os ensinamentos do Buda sobre a liberação do Sansara. O sistema dos 6 reinos é baseado na psicologia das várias classes de seres em vez de se basear nas suas origens mitológicas.
mas algumas das histórias que mencionarei neste capítulo jogam luz sobre a natureza dos reinos. No fim das contas, o Buda nunca rejeitou sua própria herança cultural, apenas contestou certas maneiras de interpretá-la, e seus pressupostos básicos certamente permaneceram como parte da visão de mundo budista. Essa visão do universo é inimaginavelmente vasta, tanto no espaço quanto no tempo. Ela contém muitos níveis de dimensões interpenetrando e interagindo umas com as outras. Formas de vida que são imperceptíveis aos nossos sentidos coexistem conosco, ocupando simultaneamente o mesmo espaço. Nossos próprios sentidos, percepções e consciência determinam o tipo de mundo em que vivemos. Nós, como seres humanos, só podemos perceber o universo de forma especificamente humana. Os animais têm muito em comum conosco fisicamente, mas mesmo eles percebem o ambiente de maneira muito diferente da nossa, enquanto os seres dos outros reinos diferem tanto de nós, que em geral permanecemos completamente despercebidos de sua existência. Podemos apenas concebê-los nos termos daquilo que já sabemos, portanto os imaginamos como tendo alguma forma humana ou animal, em lendas pelo mundo afora. Seres sobrenaturais são capazes de alterar suas formas e aparecer de muitas maneiras diferentes. Sansara é o estado de vagar em círculos. A roda da vida nos apresenta um quadro não apenas da vida humana, mas da vida como um todo, manifestando-se em todas as multidões de possibilidades dentro dos 6 reinos, movendo-se incessantemente de um para outro, transformando-se de um tipo de consciência em outro. Em linguagem comum, os 6 reinos em geral pretendem explicar os vários tipos de existência nos quais os seres conscientes podem nascer. Nascemos como humanos nesta vida, mas teoricamente é possível que pudéssemos renascer em qualquer um dos outros reinos como resultado de nossas ações. Essas ações determinam nosso corpo físico, nossos estados mentais subjacentes e a maneira como experimentamos o mundo e os outros seres. Corpo, mente e ambiente são inseparáveis. Por exemplo, não poderíamos de repente nos encontrar em um corpo animal com uma consciência humana. Teríamos primeiro de desenvolver uma consciência animal e perceber todo o ambiente com a mente de um animal. Tradicionalmente, essa interpretação dos 6 reinos tem sido enfatizada como um incentivo à prática do Dharma. Em uma cultura onde a crença na reencarnação é aceita, a contemplação sobre o ciclo infindável de vida após vida é muito poderosa e eficaz. Mas para aqueles de nós que não cresceram com essas ideias, como parte de seu passado cultural, seria artificial simplesmente aceitá-las como uma questão de fé. Precisamos chegar a uma compreensão mais profunda de seu significado interior, antes que possamos integrá-las à nossa visão de vida. Muitos budistas ocidentais têm dificuldades com o conceito de renascimento nos 6 reinos, ou mesmo com o renascimento por si só. Ninguém pode nos provar o que existe além da morte. Entretanto, podemos investigar nossas mentes aqui e agora e descobrir todos os mundos contidos nelas. Podemos descobrir o que a vida como um ser humano realmente significa neste exato momento, e isso pode nos levar a uma crença razoável, baseada na experiência presente, sobre o que acontece após a morte. Quando observamos a mente em meditação, podemos ver com dareia como cada pensamento surge e cessa, como causa e efeito operam, como estados mentais sucedem uns aos outros exatamente como uma vida depois da outra. E como nossa permanência imaginada é na verdade um processo de mudança contínua. Se aprendermos a observar todas essas coisas acontecendo nesta vida, não é tão difícil aceitar a ideia de todas elas continuarem após a morte. Nossa própria mente é a única coisa que podemos realmente conhecer. Podemos aprender a ver, além de qualquer dúvida, como criamos continuamente nosso próprio mundo através do poder da mente, e como os 6 reinos têm uma significação muito real na psicologia da existência diária. Como Milton escreveu, a mente é seu próprio lugar, e dentro dela pode fazer um paraíso do inferno, um inferno do paraíso. Trungpa Rinpoche sempre falou sobre os 6 reinos como estados mentais e enfatizou a importância de compreendê-los dessa forma, enquanto temos a oportunidade nesta vida. Ele se referia a eles como estilos de aprisionamento, estilos de confusão, estilos de insanidade e mundos de fantasia. São todos estratégias para manter o que ele chamava de jogos do ego em face à possibilidade do despertar.
surgem a partir dos venenos, e quando permitimos que uma dessas emoções poderosas se desenvolva e tome conta de nossas vidas, encontramo-nos no reino em particular associado a ela. O veneno corroendo o centro do ser que habita cada reino se origina do medo básico de perder o ego, expresso nessas 6 formas características. Todos os reinos são baseados em apego e avidez, não nos permitindo que nos liberemos em direção ao espaço. Quando estamos completamente imersos em um estado emocional insuperável, todo o nosso mundo se torna colorido por ele. Tendemos a ver o ambiente e as outras pessoas sob a mesma luz, de tal forma que se torna impossível distinguir a realidade interior da exterior. Quando estamos felizes, descobrimos que nossa felicidade afeta todos ao nosso redor. As pessoas reagem a nós e se sentem mais felizes também. Somos capazes de desfrutar do tempo, mesmo se estiver feio ou desagradável, e vemos beleza até na mais feia paisagem. Da mesma forma, quando estamos consumidos por raiva ou por ódio, tudo se torna odioso. Não sentimos prazer no ambiente que nos cerca e achamos que todos estão direcionando sua agressividade para nós. Atraímos o pior das outras pessoas, e mesmo objetos inanimados parecem refletir nosso mau humor, quebrando-se, ficando no caminho e causando acidentes. Esses são exemplos diários de morada nos reinos do céu e do inferno. As descrições dos 6 reinos que se seguem podem parecer extremas, mostram cada reino em sua forma mais intensa, não diluída por quaisquer outras características. Para nós que somos humanos, as experiências dos outros reinos sempre acontecem dentro da natureza humana básica, é como se víssemos apenas suas sombras ou seus reflexos. As características dos 6 reinos partilham muitos aspectos com aqueles das 5 famílias. Em liberação através da audição, os 5 Budas pacíficos aparecem sucessivamente por 5 dias, e simultaneamente, a cada dia, um caminho de luzes coloridas leva a um dos reinos. Raios brilhantes, fascinantes, refugem a partir do coração dos Budas, e a pessoa falecida é apresentada uma escolha entre a luz penetrante do despertar e a luz mais suave e confortável dos caminhos de volta à existência sansárica, criada pelos venenos. Aqui existe uma dificuldade óbvia em relacionar um sistema sextuplo a um outro quíntuplo. O método tradicional é identificar um 6º veneno, ganância, como sendo distinto da paixão. Seres infernais são associados com a agressão, fantasmas famintos com a ganância, animais com a ilusão, humanos com a paixão, deuses ciumentos com a inveja, e deuses com o orgulho. Entretanto, isso não é inteiramente compatível com a mandala dos 5 Budas, e como resultado o texto propõe algumas conexões incomuns, que são discutidas ao lidar com os reinos individualmente. Trungpa Rinpoche também relacionava os 6 reinos aos 6 bardos. Seres humanos em todos os reinos passam por todos os bardos, mas existe também uma correspondência individual especial. Aqui os bardos são vistos como destaques da natureza de cada reino. A experiência intermediária possui uma qualidade extrema. É como se estivéssemos na borda de um rochedo escarpado, prontos para pular no espaço, mas não temos certeza se esse pulo irá nos matar ou nos libertar. Isso acontece sempre que a qualidade intensificada, ampliada, de uma emoção atinge o seu pico. Subitamente ela apresenta uma brecha, que é o portal do despertar. Podemos ou seguir através dele e despertar do sonho do reino no qual estamos, ou permanecer aprisionados em nossos padrões habituais de pensamento. O reino dos seres infernais. O reino dos seres infernais é o mais baixo de todos os reinos e é causado pela agressão extrema. É o mais intenso, mais confinado e mais claustrofóbico. Todos os venenos emocionais são viciadores. Quando estamos sob o seu domínio, parecem ser absolutamente necessários para nos manter em movimento, e fornecem uma razão para nossa própria existência. De algumas maneiras, a agressão é o mais difícil de se livrar, porque nos faz sentir muito fortemente que estamos com a razão. O problema é sempre culpa de alguma outra pessoa, e parece não haver nada que possamos fazer a não ser reagir com ódio ou raiva. Externar nossa agressividade pode nos proporcionar um alívio de curto prazo, mas não produz de fato o resultado desejado. Queremos destruir o mundo ao nosso redor que está nos causando tanta dor, mas em vez disso descobrimos que o mundo é um espelho cheio de nossos próprios reflexos.
Nossa própria agressividade volta até nós de todos os ângulos, ampliada e transformada em terríveis alucinações. Ela deságua em uma situação de extrema claustrofobia, sem espaço para onde se abrir e sem tempo para relaxar. E por isso que, em todas as tradições, o inferno é um mundo subterrâneo. Ele jaz no mais profundo da terra, esmagado e fechado por todos os lados, não oferecendo nenhuma esperança de escapar. Em outras religiões, também, o inferno é feito de fogo, mas no budismo existem dois tipos de inferno, um feito de fogo ardente e outro feito de frio gélido. Ambos contêm 8 regiões de intensidade variável, onde diferentes tipos de tormentos são infligidos. As descrições dos infernos são tão horríveis que podemos achar difícil relacioná-las com nossas próprias vidas. Já que estamos no reino humano, presentemente só experimentamos sombras dos outros reinos filtradas pela natureza humana. Tão terrível quanto possa parecer, o inferno é uma condição que os seres humanos conhecem muito bem. Frequentemente descrevemos suas manifestações exteriores, tais como guerra, terrorismo, tortura e degradação, como o inferno na Terra, embora sejam apenas projeções do inferno que é experimentado primeiro dentro do coração dos homens. Fúria abrasadora e raiva incandescente conjuram a atmosfera dos infernos quentes. Gostaríamos de queimar o mundo inteiro com a força de nossa raiva, mas em vez disso descobrimos que nós mesmos estamos sendo consumidos. Cheios da necessidade de vingança, gostaríamos de aterrorizar nosso inimigo, mas em vez disso o terror nos assombra em sonhos e mesmo nas horas em que estamos acordados. Pessoas nesse estado mental não conseguem ver sua própria agressividade e não têm consciência do efeito que causam nas outras. Sentem que só elas estão sofrendo e que só elas são vítimas da hostilidade dos outros. Tudo o que fazem volta-se para elas com o mesmo ódio que arde em seus corações. Mesmo os elementos juntam-se na conspiração contra elas. A terra torna-se um ferro incandescente, a água torna-se metal derretido, o fogo irrompe de todas as fissuras do solo, e o ar é um vento sufocante e abrasador. Não existe saída em nenhuma direção. No primeiro nível dos 8 infernos quentes, os habitantes atacam e matam uns aos outros incessantemente. Essa imagem é algo que podemos reconhecer na vida humana. Quando a agressão cega faz com que as pessoas ataquem com violência em todas as direções, enxergando em todo mundo um inimigo. Nos infernos quentes restantes, as alucinações aumentam até extremos fantásticos. Os seres de lá são incessantemente atormentados pelos servos de Yama, o Senhor da Morte, de formas cada vez mais horríveis. Mas esses torturadores não são criaturas exteriores semelhantes a demônios. São as projeções da mente consumida pelo ódio. Os únicos seres conscientes nas regiões do inferno são aqueles que lá sofrem. Quanto mais forte o apego, mais forte o senso de projeção, de tal forma que nossa situação interior parece ser completamente dependente das circunstâncias exteriores. Nas descrições tradicionais, uma série de infernos vizinhos cercam o mais terrível dos infernos quentes. Existem valas de carvão ardente, pântanos cheios de corpos em putrefação, amplas estradas pavimentadas com navalhas afiadas, florestas cujas árvores possuem folhas de lâminas e espinhos de metal, e rios de água fervente. À distância, parecem fornecer uma rota de fuga dos fogos do inferno, portanto a sua simples visão instila alegria e esperança naqueles sofredores que foram finalmente libertados. Mas não é tão fácil se livrar da intensidade do apego que fez alguém mergulhar em uma experiência tão extrema quanto os reinos infernais. Obrigados a peregrinar pelos infernos vizinhos, é como se alguém fosse assombrado por pesadelos recorrentes e fosse arremessado de volta continuamente para um estado de sofrimento, incapaz de se libertar. Em seguida existe aquele tipo de ódio glacial, reprimido ou severamente controlado, cheio de orgulho, ressentimento e amargura, que leva aos infernos gelados. Em vez de partir para o ataque, tentamos congelar as outras pessoas com o nosso desprezo. Em vez disso, nossos corações congelam enquanto olhamos para o mundo com os olhos frios do ódio. Esse mundo congelado é também o inferno da depressão e do desespero, raiva dirigida e aversão enraizada contra nós mesmos. Sentimos um total autodesprezo e não podemos imaginar como jamais seríamos capazes de mudar, porque somos e sempre fomos tão mesquinhos.
como se estivéssemos trancados em um pilar de gelo. Somos incapazes de nos comunicar ou responder aos outros. Já que não existe senso de relacionamento, não existem torturadores externos aqui. É um mundo de isolamento encerrado em si próprio. Os corpos nus dos sofredores estalam e se empolam no frio intenso, produzindo a aparência de flores de lótus vermelhas e azuis, que dão seus nomes a alguns desses infernos. Aqui, assim como nos infernos quentes, não existe senso de espaço ou de amplidão. A terra é como ferro congelado, a água solidificou-se em gelo, o ar corta como uma espada. Tudo se tornou sólido, duro e cortante. Estamos cercados por paredes de gelo, nossos próprios reflexos nos assombram e nossas vozes ecoam de volta até nós. Finalmente, existem os infernos efêmeros, que duram um período de tempo bem mais curto. Esse tipo de inferno pode ser encontrado em diferentes locais por toda a Terra. Os seres de lá podem estar aprisionados dentro de rochas, árvores, lagos, gelo, fogo ou qualquer tipo de objeto inanimado. Disse que seus sofrimentos são o resultado de ações isoladas ou ações executadas em uma única vida, em vez do efeito de karma negativo acumulado ao longo de períodos extremamente extensos. Essa ideia, como a do inferno de fogo, parece ser universal, corresponde às lendas encontradas nas mitologias tanto do Oriente quanto do Ocidente, onde os espíritos são aprisionados, como Ariel em A Tempestade, antes que Próspero o libertasse. Existe uma lógica distorcida associada com a agressividade, na qual sempre se justifica e põe a culpa nos outros. Tornamo-nos tão convencidos de que o nosso sofrimento depende da situação externa que sentimos que não podemos mudar a própria atitude. Os outros erraram, portanto não devemos ceder a eles e desistir de nossa raiva. Ou os outros nos machucaram tanto que nunca podemos deixar de odiá-los e sermos felizes novamente. O que foi feito não pode ser desfeito. Devemos isso a nós mesmos, nunca perdoar ou esquecer. Irradiamos as chamas do ódio ardente, e elas nos lambem de volta, da terra e do céu. Emanamos as ondas do ódio congelante e transformamos o mundo todo em um congelador. Disse que a vida nos vários infernos dura bilhões de anos pelas medidas humanas. A agressão cria um ambiente de total constrição no qual nos sentimos aprisionados para sempre. Perdemos toda a esperança e não podemos sequer começar a enxergar uma saída. Para uma pessoa em completa desgraça, o tempo mal parece passar. Ou talvez seja mais verdadeiro dizer, que o tempo perde todo o seu significado. Não existe mais sentido de passado, ou futuro, apenas o insuportável presente, que parece eterno. Ainda assim, o apego dos seres viventes à sua própria identidade é tão forte que parece indestrutível. Eles desejam morrer e pôr um fim ao seu tormento, mas não podem, são cortados em pedaços muitas e muitas vezes, e sempre revivem. Mas mesmo os resultados das ações mais negativas enfim acabam. As sementes da bondade gradualmente emergem na corrente mental, e um ser infernal pode começar a sentir remorso ou piedade por um colega sofredor. Aquele pequeno lampejo de compaixão é o suficiente para começar o processo que finalmente leva ao nascimento em um reino superior. Em todos os 6 reinos, o Buda se manifesta na forma mais adequada para se comunicar com os seres que lá habitam. No inferno, ele aparece como Dharmaraja, o rei do Dharma, um outro nome para Yama, o senhor da morte. De acordo com a lenda indiana, Yama foi o primeiro mortal a morrer, por isso se tornou o guia e o juiz de todos os mortos. Como Dharmaraja, ele é negro ou de pele escura, e carrega vasos de água e fogo em suas mãos para aliviar o sofrimento dos que queimam ou dos que congelam. Aqui não há lugar para sutilezas. A dor daqueles que sofrem no inferno é tão intensa que somente um antídoto direto irá ajudá-los, antes que possam abrir seus corações para a mensagem do Buda. Em um nível mais profundo, ao mostrar-lhes o fogo e a água simultaneamente, ele permite que experimentem um sentido de contraste que está completamente ausente de suas vidas. Seres infernais estão aprisionados em sua dor porque estão convencidos que ela é real. O queimar ou o congelar tornou-se toda a sua existência. Ver a presença simultânea do fogo e da água nas mãos do Buda abre caminho para um súbito momento de dúvida sobre a sua condição. Talvez haja uma alternativa, afinal de contas. Em liberação através da audição, o caminho que leva a este reino aparece ao simultaneamente a Aksobia.
O Buda da família Vajra, que transmuta o veneno da agressão. O peso insuportável do karma negativo neste reino inferior parece colocá-lo a uma vasta distância das qualidades despertas de Vajra. Ainda assim, existe a possibilidade de a inteligência e a clareza irromperem. Qualquer vislumbre de despertar está sempre conectado a um bardo, no sentido de uma brecha na qual a solidez e a certeza se dissolvam. Já que o inferno é o reino do apego mais intenso e da maior solidificação, ele é particularmente associado com o bardo do morrer, onde todos os elementos e componentes do ser se dissolvem. Para os seres infernais, abandonar sua agressividade é como morrer, porque estão tão completamente identificados com ela. O bardo é o ponto mais alto, a experiência mais extrema do reino. Naquele momento de maior intensidade, equilibrado entre duas alternativas, existe uma súbita oportunidade de ver além dos dois extremos da existência e da aniquilação do ego. O reino dos fantasmas famintos. O reino dos fantasmas famintos é uma condição de extrema frustração e desejo insatisfeito. Seu sofrimento é menos intenso do que aquele do inferno, no sentido de que os seres aqui não se sentem totalmente oprimidos e confinados, mas ainda é muito grande por causa do peso das ações negativas que fizeram com que nascessem em tal estado. Os fantasmas originais são apenas um grupo entre os muitos que habitam este reino. Seu nome sânscrito é Preta, que significa simplesmente os finados. Originalmente, Preta se referia a um espírito de um morto cujos ritos funerários não tinham sido desempenhados. Por isso ele não podia continuar para seu destino de renascimento ou liberação. Ele permaneceria assombrando o local de enterro ou de cremação, esperando para receber as oferendas rituais que o libertariam. Uma informação casual interessante joga luz sobre a natureza dos pretas a partir de uma lenda hindu que diz respeito ao deus Brahma, que personifica a energia criativa do desejo. Por meio de seu poder mental, ele criou a primeira fêmea, a filha nascida de sua mente, mas imediatamente sua natureza o impeliu a sentir desejo por ela. Já que imediatamente sua natura, a verdade e a pureza, lutar e há de seu corlar seus sentimentos, e os pretas nasceram do suor que escorreu de seu corpo durante esse intenso conflito interior. Em muitas lendas, outras estranhas criaturas surgem de maneira similar a partir do resíduo do desejo ou da raiva que, embora tenham sido vencidos, não podem ser inteiramente destruídos. Em outras palavras, eles sempre dão origem a consequências kármicas. Fantasmas que permanecem para nos assombrar. O termo fantasma faminto vem de uma interpretação tibetana do nome, em tibetano Idvags, e parece uma boa escolha porque descreve a característica principal desse tipo de ser. Em inglês, fantasma passou a significar popularmente um espírito suspenso entre esta vida e a próxima, assim como o significado original de preta. Portanto, devemos estar cientes de que no budismo ele de fato se refere a uma nova existência, um estado de renascimento. Da mesma forma, nossa ideia de fantasma parece corresponder muito bem à psicologia deste reino. Todos os fantasmas são famintos e insatisfeitos de uma maneira ou de outra, vagando inquietos, obcecados com o que lhes falta e assombrando os outros com suas demandas insaciáveis. Outra classe de seres neste reino são os Gandharvas, misteriosos seres sobrenaturais da mitologia indiana que são associados à lua e têm um estranho poder sobre as mulheres. Alimentam-se apenas de fragrâncias e são grandes médicos, músicos e amantes. Provavelmente por causa de sua conexão com as mulheres, eles se tornaram identificados com os espíritos dos mortos que procuram por um útero para renascer. A consciência da pessoa morta durante o bardo da existência é conhecida como um Gandharva, e este reino dos fantasmas famintos está ligado ao bardo da existência. Os Gandharvas no bardo estão fora do contexto dos 6 reinos, já que ainda não renasceram, mas, se ficarem muito tempo no bardo sem entrar em um útero, podem consequentemente se tornarem fantasmas famintos permanentes, no sentido pleno da palavra. Vários espíritos habitam o reino dos fantasmas famintos, incluindo a maior parte da vasta série de seres da mitologia indiana que não são nem plenamente humanos, animais ou divinos. Existe um grande número de espíritos espectrais, atormentados, que assombram áreas de cremação e outros locais desolados, incluindo alguns que entram em cadáveres e os reanimam. Muitos deles são malévolos e deformados de alguma maneira,
constantemente criando problemas para outras criaturas viventes, causando infortúnios, doenças ou insanidade. Alguns sofreram mortes violentas e ainda se encontram desnorteados pela dor e pelo medo, e alguns desejam machucar os outros em função dos ferimentos que lhes foram infligidos em vidas anteriores, tais como espíritos femininos que tentam prejudicar crianças e mulheres grávidas. Em seguida existe toda uma hoste de forças negativas que provocam doenças físicas e mentais. Nos livros de medicina tibetana, são frequentemente mencionados como demônios e levados muito a sério nos diagnósticos e no tratamento. Existe sempre algum tipo de ligação kármica do passado entre essas forças negativas e suas vítimas. Tais conexões podem ser resultado de uma energia emocional muito forte ou de algum tipo de fixação que passa a ter vida própria, ou então podem surgir de danos que foram causados aos outros. Outro tipo de demônio é o espírito noturno que se alimenta de carne e sangue chamado Rakshasa. Rakshasas são descritos como grandes, feios e violentos, cheios de ganância e luxúria. Eles tipificam as forças do mal, assim como os demônios o fazem no Ocidente. Quando as traduções de textos tibetanos se referem a deuses e demônios, os Rakshasas são estes últimos. Trungpa Rinpoche explicava que os demônios representam tudo de que gostaríamos de nos livrar, enquanto deuses e deusas incorporam tudo que gostaríamos de atrair para as nossas vidas. Certos Rakshasas pertencem a um nível mais elevado, mais como deuses menores ou deuses ciumentos, e existem muitos outros seres neste reino que são menos malignos e menos atormentados do que a classe inferior dos fantasmas famintos. Eles algumas vezes possuem grande poder, que podem usar para o bem se assim o quiserem, mas ainda são obcecados com suas próprias necessidades e isso os torna mentirosos e imprevisíveis. O Tibete possuía suas próprias tradições de seres sobrenaturais, incorporados a outros indianos, e o mesmo aconteceu onde quer que o budismo tenha se espalhado. Podemos fazer o mesmo, poderíamos imaginar todos os gnomos, duendes, gigantes, gênios e vampiros, o povo das fadas e as pequenas criaturas do folclore ocidental neste reino, todos os demônios e fantasmas e as feras de pernas desajeitadas, e coisas com que nos defrontamos à noite. Esses vários espíritos podem viver na terra, sob a superfície, no oceano ou no ar. Embora existam muitos tipos diferentes, tradicionalmente todos são retratados como um único tipo, uma espécie de caricatura que expressa sua natureza faminta. Possuem bocas pequenas, pescoços longos e finos e grandes barrigas inchadas, que tanto podem ser um sinal de fome quanto de gula. Sua inabilidade para satisfazer sua fome se manifesta de diferentes maneiras, dependendo do fato de eles terem percepções distorcidas do mundo externo, de sua própria condição interior, ou ambos. No primeiro caso, alguns procuram desesperadamente por comida e bebida, mas nunca conseguem encontrar nada. Alguns imaginam que conseguem vê-las à distância, como uma miragem, mas quando se aproximam, aquilo se revela uma ilusão. Outros podem ver um banquete preparado para eles, e estão prontos a começar a comê-lo quando guardas assustadores aparecem e começam a persegui-los. A segunda categoria de fantasmas famintos tem comida e bebida disponíveis, mas suas bocas e gargantas são tão pequenas e seus estômagos tão grandes, que nunca são capazes de consumir nem mesmo uma fração da quantidade de que precisam. Possuem dedos longos e ávidos, com os quais agarram tudo freneticamente e tentam engolir tudo que podem, mas isso somente os faz se sentirem mais e mais vazios. Fantasmas famintos da terceira categoria estão sujeitos a várias alucinações interiores e exteriores, e por isso não podem se beneficiar de sua própria comida. Para alguns, a comida e a bebida irrompem em chamas dentro deles e os queima. Para outros, ela se transforma em substâncias repugnantes como sangue, pus e urina, que eles comem. Existem outros que acham que estão comendo sua própria carne, e para alguns, a comida se transforma em material impossível de se comer, como ferro ou palha. O sentimento subjetivo básico deste reino é a privação insuportável, um senso de pobreza combinado com gula. Paradoxalmente, os fantasmas famintos são cercados por um ambiente de riqueza e abundância. Tudo o que eles desejam já está lá, mas sua fome os impede de desfrutá-lo. A autopreservação é muito forte, portanto existe muito pouca noção de amplidão ou relaxamento.
São totalmente obcecados em tentar satisfazer suas próprias necessidades, de forma que não podem se permitir sentir a dor dos outros ou incentivar o menor impulso de generosidade. O nascimento nessa condição de existência é o resultado de extrema avareza, maldade e sovinice. E fácil encontrar típicos fantasmas famintos em todas as áreas da vida humana: material, emocional, intelectual e espiritual. Isso não tem nada a ver com condições externas. Mesmo um bilionário pode ter a mentalidade de um fantasma faminto. Pessoas que fizeram fortuna por meio de sovinice e economia muitas vezes são incapazes de desfrutar de suas riquezas de forma adequada. Estão sempre tentando aumentá-la e ficam com receio de perdê-la. Consumo e acúmulo compulsivo são outras manifestações dessa tendência no mundo material. De início, comprar um objeto de desejo dá prazer, mas depois de um tempo, a atividade de comprar ou colecionar torna-se um fim em si mesmo. Não traz mais nenhuma satisfação real, mas na verdade desperta uma fome ainda maior. Roupas são guardadas nos armários e nunca usadas. Coleções de objetos lindos são trancadas e nunca desfrutadas ou partilhadas com os outros. Com frequência, devoramos sensações à maneira de um fantasma faminto, embora isto seja difícil de detectar e identificar, porque é muito efêmero e quase abstrato. Nossa avidez por beleza pode ser assim, por exemplo, quando bebemos da riqueza da cor e da textura ou do aroma das flores, muitas vezes com uma respiração mais ávida, como se tentando solidificar a sensação, trazê-la para dentro de nós e possuí-la. Emocionalmente, o fantasma faminto é insaciável. Pode ser alguém que tente com desespero fazer amigos, seja extremamente exigente por um tempo, mas depois perca o interesse. Ou alguém que se apaixona várias vezes seguidas, mas nunca encontra o parceiro certo com quem estabelecer uma relação sólida. O eterno estudante, sempre querendo acumular mais informação, mas nunca colocando-a em prática, é um exemplo do fantasma faminto no reino das ideias. Da mesma forma, buscar um caminho espiritual pode se tornar um meio de vida, coletando amostras de todos sem assumir um compromisso. Em todos esses casos, a busca, a esperança e a expectativa se tornam mais importantes do que a realização. Na verdade, Trungpa Rinpoche dizia que qualquer tipo de fome, seja de conhecimento, de habilidades ou mesmo de iluminação, e qualquer processo de aprendizado pertencem ao reino dos fantasmas famintos. Podemos ligar vários exemplos da psicologia dos fantasmas famintos às três categorias de percepção distorcida nas descrições tradicionais. Algumas vezes as pessoas sentem que, se pelo menos pudessem encontrar o lugar ideal para viver ou o trabalho ideal, seriam perfeitamente felizes. Isso é como o fantasma faminto que não consegue encontrar comida ou para quem ela é apenas uma miragem. A busca interminável por amor ou perfeição é a mesma coisa. O fantasma faminto que é expulso do local onde há comida e bebida é um exemplo dessas pessoas que, no fundo, não acreditam que merecem obter o que desejam. Ninguém na verdade os impede, mas eles enxergam todos os tipos de obstáculos, de forma a negar a si mesmos a oportunidade de realização. Aqueles que não são obstruídos externamente, mas que mesmo assim são incapazes de consumir e utilizar a alimentação, comportam-se como os fantasmas com estômagos grandes e bocas pequenas. Adquirem e colecionam todo tipo de coisa, sem obter nenhum benefício ou satisfação real. Para utilizar uma metáfora ligada à comida, eles podem consumir vastas quantidades de conhecimento e informação, sem digeri-las. Algumas vezes não saboreamos a experiência do momento presente, porque estamos tão ansiosos por capturá-la para o futuro. Um estudante atento em tomar notas perde a essência do que está sendo dito. Um turista ocupado tirando fotografias não desfruta realmente da qualidade viva da cena. O que quer que recebamos através de qualquer de nossos sentidos é alimento para todo o nosso ser, mas não pode nos alimentar a menos que a ingiramos de maneira adequada e completa. Quando a comida não realiza o seu propósito de alimentar, causa mal-estar. Essa é a situação ilustrada pela terceira categoria de fantasma faminto. Se o próprio querer se torna mais importante, quando obtemos o que queremos, perdemos o interesse, ou descobrimos que aquilo é inútil para nós, ou que na verdade não queríamos aquilo, virou palha.
Algumas vezes conseguimos o que queremos e descobrimos que aquilo é um fardo pesado, como um pedaço de ferro, ou que nos enoja e nos revolta, como pus. Se usamos mal os dons e oportunidades desta vida por causa de ganância e maldade, podemos terminar nos sentindo desapontados, enganados e amargos, ao ponto de queimarmos por dentro de desespero. Isso é particularmente verdadeiro na esfera espiritual. Se seguimos um caminho com uma atitude de apego, o que Trungpa Rinpoche chamava de materialismo espiritual, o que quer que aprendamos pode se tornar um obstáculo para a realização genuína. A mentalidade do fantasma faminto é tudo pegar e nada dar. Ele usa as pessoas e as situações, trata tudo e todos como objetos de consumo. No folclore, os fantasmas sugam todo o calor da atmosfera ao redor deles. Pessoas em um estado de fantasma faminto sugam a energia dos outros, fazendo todo mundo nas vizinhanças se sentir drenado e exausto. Quanto mais você der para eles, mais vão pedir. Este reino possui afinidades tanto com a família Padma quanto com a Ratna. Em liberação através da audição, está ligado a Amitabha, o Buda da família Padma. O caminho que leva até ele é descrito como produzido por paixão e maldade e acumulado de intensa paixão. Emoções tais como paixão, desejo, ganância e querer são normalmente consideradas características de Padma. Entretanto, Trungpa Rinpoche relaciona o reino dos fantasmas famintos à família Ratna. Dois outros textos do mesmo ciclo de liberação através da audição, chamados a 100 homenagens e a prática do Dharma, só mencionam maldade e avareza como causa de nascimento como um fantasma faminto. Isso se encaixaria na psicologia de Ratna, já que é o outro lado da generosidade e expansividade daquela família. Orgulho é o veneno normalmente associado com Ratna, mas aqui, em vez de orgulho de riquezas, é um orgulho distorcido no sentido da privação, inseparável do medo da pobreza. É um vazio oco, pedindo para ser preenchido. O Buda que aparece no reino dos fantasmas famintos é chamado Ivalamuka, boca de fogo, e vermelho na cor, o que o relaciona com a família Padma. Ele brilha com a luz e o calor ilimitados de Amitabha, que nunca podem ser drenados, e com compaixão infinita, que nunca pode ser exaurida. Carrega um vaso com ambrosia divina para satisfazer todas as necessidades. Mas esse dom da comida perfeita, que terminaria com a fome dos fantasmas famintos para sempre, propõe a eles o dilema final. Aceitá-lo significaria abrir mão de suas existências como fantasmas famintos. Essa é a suspensão entre esperança e medo, apego e desapego, típica do bardo da existência. Existência é baseada em apego. Como vimos na roda da vida, o fantasma faminto está sempre procurando por alguma outra coisa, faminto por uma nova vida, mesmo assim temendo a perda da antiga. A brecha do bardo é um momento de oportunidade no qual abandonamos os extremos da esperança e do medo. O reino dos animais. O reino animal é o único no qual somos capazes de observar os seres viventes que o habitam. Aqui se torna particularmente óbvio que as descrições dos 6 reinos não pretendem fornecer um quadro completo e literal da vida no interior deles, mas apenas apresentar a qualidade emocional essencial, subjacente, de cada tipo de existência. A vida animal cobre um amplo espectro de espécies, e as incontáveis criaturas dentro deste reino apresentam uma vasta gama de comportamentos diferentes. Se observarmos os animais de perto, especialmente aqueles que são domesticados, poderemos ver que mostram características de todos os 6 reinos em momentos diferentes, dentro das limitações de suas próprias consciências. Mas colorir a experiência deles com todos os outros reinos é o veneno feito de ignorância, confusão e ilusão. Liberação através da audição adverte que a pessoa pode cair no reino animal da ilusão e experimentar o sofrimento da estupidez, da mudez e da escravidão. Do ponto de vista cristão e mesmo do ponto de vista secular ocidental, os animais são vistos como inocentes e não responsáveis por suas ações, porque não distinguem o bem e o mal. Pela mesma razão, são considerados inferiores aos seres humanos e, em termos cristãos, sem alma. A visão budista é inteiramente diferente. Todos os seres conscientes em todos os 6 reinos possuem a natureza de Buda.
mas pelo fato de sua natureza essencial estar obscurecida pela ignorância, estão igualmente sujeitos à lei do karma, e a lei do karma é simplesmente uma questão de causa e efeito. Já que tudo está mudando continuamente e nenhuma condição é permanente, eles consequentemente renascerão em estados mais favoráveis. Todo ser vivente já experimentou o nascimento em todos os 6 reinos repetidamente. Os reinos dos animais, dos fantasmas famintos e dos seres infernais são chamados de reinos inferiores, porque são formados por uma predominância de karma negativo, e são também muito difíceis de escapar. Porque esse tipo de karma forte e negativo tende a se auto-perpetuar. O tormento dos seres infernais produz ainda mais raiva e ódio, e o sentimento de privação dos fantasmas famintos torna-os ainda mais avarentos. Da mesma forma, o sofrimento sentido pelos animais leva-os continuamente a mais perplexidade e confusão.